Nesse vídeo eu quero te mostrar a correlação entre o efeito Joule e a queda de potência elétrica. Esse é um assunto muito importante para você entender a base de circuitos elétricos, como que funciona você dar nome aos potenciais, se tem que trocar a letra ou não. Então isso aqui vai te fazer entender muito bem a base toda ali de circuitos elétricos e performar melhor no vestibular e garantir, gabaritar, quem sabe, as questões de elerodinâmica. Por isso já se inscreve aí no canal para você nunca estar perdendo os nossos vídeos aqui com relação ao vestibular, com relação ao Enem, no termo de física e matemática, né? Então vamos lá para o conteúdo agora sem mais delongas. Primeira coisa que eu quero mostrar e lembrar a vocês é o efeito Joule, que constitui ali na conversão de energia elétrica em energia térmica. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre o efeito Joule, fazendo um análogo mecânico com o movimento de um corpo sobre um fluido onde vai ter resistência do ar. Existe uma analogia mecânica com esse movimento do elétron, né, por um condutor, que é muito maneiro de você ter na mente. E ali eu explico no detalhe o efeito Joule na visão microscópica, correlacionando-a com a visão macroscópica e fazendo você entender por que a velocidade da partícula ela é aproximadamente constante dentro desse fio condutor, beleza? Mas, feito isso, vou deixar até o vídeo aqui na descrição, né, desse nosso vídeo aqui de agora, mas você observando aquele vídeo lá e vindo para cá depois para complementar a nossa discussão, você já sabe que o efeito Joule, então, é essa conversão de energia elétrica em energia térmica. E a gente tem aqui, por exemplo, uma partícula considerada positiva para simplesmente simbolizar ali o sentido da corrente convencional, que vai do positivo para o negativo. Por mais que a gente saiba, né, que é o elétron quem está fazendo esse movimento, que ele que está livre para poder se movimentar. Mas em termos práticos, em termos de conta, em termos de análise, isso não vai mudar nada. É só para te lembrar que eu vou trabalhar aqui com o sentido convencional da corrente elétrica. Bom, e a gente sabe também pela primeira lei de Ohm que U igual a RI. A tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Só que a DDP, o U no caso, é a diferença de potencial elétrico. Então eu tenho um potencial VA aqui no ponto positivo e um outro potencial elétrico VB naquele ponto negativo ali, naquela posição do negativo. Então eu poderia escrever VA menos VB. Notem que aqui se trata de uma diferença, sempre bom lembrar. Diferença não é variação. Eu não estou pegando, por exemplo, o final e subtraindo do inicial. Isso seria uma variação. Mas o próprio nome já está te dizendo que é uma diferença, então é uma subtração. Então você vai pegar VA menos VB. Tá? A gente até poderia dizer que é o mais intenso menos o menos intenso. Bom, eu também quero lembrar vocês que potencial elétrico está completamente relacionado com energia potencial elétrica. O potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica por unidade de carga. Está aqui a equação. E o que eu quero lembrar a vocês? Que o efeito Joule é o seguinte: devido a essas inúmeras colisões que vão acontecendo aqui da partícula, né? Já que eu estou trabalhando com sentido convencional, então vou dizer assim: da partícula com os átomos de cobre, com a parede do fio, com os próprios elétrons que estão ligados, enfim, vão ter inúmeras colisões ali, convertendo a energia elétrica em energia térmica, né? E com isso, a gente vai diminuir a energia potencial elétrica. Ele está transformando essa energia potencial elétrica em energia térmica. Então, a energia potencial elétrica diminui. A carga elétrica do elétron, da partícula positiva, seja lá qual for, ela não está mudando. A carga é constante. Então, já que a energia potencial está diminuindo, o potencial elétrico vai diminuir de um ponto para o outro. Então, diminuir o potencial de um ponto para o outro é o que a gente está querendo dizer com queda de potencial. E a queda de potencial, portanto, está completamente relacionada com o efeito Joule. Vai ter queda de potencial quando tiver o efeito Joule. E para ter o efeito Joule, eu preciso da corrente fluindo e ali a resistência ligada, né? Eu estou falando de corrente com resistência, aí é efeito Joule. Corrente fluindo, colidindo e convertendo a energia elétrica em térmica, aí a gente fala de efeito Joule, consequentemente, queda de potencial. Matematicamente, a gente pode perceber isso da seguinte maneira, ó, U igual a RI e U igual a VA menos VB. Então, se eu escrevo VA menos VB igual a RI, e eu passo esse menos VB para o outro lado, a gente vai perceber que o VA é igual ao RI, pela primeira lei de Ohm, mais alguma coisinha, que é o VB. Então, notem que VA tem que ser maior do que o VB, obrigatoriamente, porque ele é o RI mais o VB. É mais. Então, se está sendo adicionado, tem que ser maior, né?
já que todo mundo aqui é uma grandeza positiva, né, no caso. Então esse VA é maior do que o VB, por isso houve uma queda de potencial devido ao efeito Joule. E quais são as implicações para isso em circuitos elétricos, que é o que eu já quero te adiantar, porque eu já vou lançar uma série de vídeos aqui para falar de circuito elétrico, mas antes eu estou te dando a base. Isso é maravilhoso, é digno do seu like fortalecedor da nossa comunidade, cara, e também da sua inscrição, para você não estar perdendo esses vídeos que eu vou soltar aqui. Então vamos lá para ver o efeito disso nos circuitos elétricos e como que isso vai te ajudar a performar melhor nas questões. Gente, aqui estão os 4 casos básicos, os principais, que você vai olhar para uma parte do circuito elétrico, você vai fazer uma leitura visual desse circuito em função dos potenciais mudando ou não. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só, eu vou estar sempre fazendo o sentido da leitura visual do circuito da esquerda para a direita. Eu botei aqui 2 casos que tem resistência e o sentido da corrente. E 2 casos aqui onde tem a bateria, e notem que nem estou me preocupando em representar o sentido da corrente elétrica, vocês vão ver que ele não vai importar. Mas digamos, né, que eu comece desse aqui. Então o ponto A está representando um potencial elétrico, que é o potencial elétrico chamado A. Ali existem tantos volts, mas eu só estou chamando de A mesmo. Quando a gente passar, né, por um resistor no mesmo sentido da corrente elétrica, eu estou indo no sentido de ter uma queda de potencial, porque vai ter o efeito Joule e vai diminuir o potencial. Mas diminuir de quanto? Bom, diminui de RI, primeira lei de Ohm. A gente não viu que U igual a RI? Então, lá no circuito, você vai fazer essa conta. Passou pelo resistor, no mesmo sentido da corrente elétrica, né, do seu sentido de leitura visual, A menos RI já é o próximo potencial. Digamos, né, que esse A seja aqui de 10 volts. Digamos que a corrente seja de 2 amperes e que o resistor seja de 3 ohms. Então aqui nesse ponto nós vamos ter ali, né, o 10, que é o A, menos RI, 3 vezes 2. Então isso vai dar 10 menos 6, portanto 4 volts. Entenderam como é que é a lógica? 10 volts antes e aí teve uma queda de potencial para 4. Isso depende do valor da resistência e da corrente e também do sentido de leitura que você está fazendo no circuito elétrico. Vamos ver agora o segundo caso aqui mais abaixo. Eu estou fazendo o sentido de leitura sempre da esquerda para a direita. E aí se eu digo que aqui tem um potencial A, e a corrente elétrica está indo no sentido contrário ao do que eu estou lendo, é porque antes o potencial era maior. Antes o potencial, então, era A mais RI. Mas notem que a lógica é a mesma da anterior. E isso aqui, na hora de você fazer a leitura visual, né, de um circuito elétrico, nossa, gente, isso facilita muito a sua compreensão e te dá autonomia para entender melhor o que você está lendo na questão. E aí acaba aquela coisa de você, nossa, ler a questão e falar, não estou nem entendendo o que eu estou lendo, meu Deus, vou pular. Não, agora você já começa a ganhar um pouco mais de autonomia, de interpretação da própria questão, do que ela está querendo dizer. Você tem que saber ler um circuito elétrico para você garantir esse tipo de questão. E aí imagina você garantindo as fáceis já no Enem e acertando uma dessa média. Quem sabe até uma difícil. Né? Você já vai melhorando um pouquinho a sua nota também ali no TRI, se diferenciando, se discriminando de outros alunos na mesma faixa de nota que você. Bom, vamos continuar aqui então. Se eu pego agora a bateria, não estou mais olhando os resistores, somente a bateria. Cara, a bateria tanto faz o sentido da corrente elétrica, tanto que eu nem botei. O que importa é somente o seu sentido de leitura visual do circuito. Se eu estou indo de um potencial A, mas indo aqui para menos e do mais, né, indo do menos para o mais, melhor dizendo, o potencial vai aumentar. Aqui é um polo com potencial menos intenso. E aqui é um polo, um terminal com potencial mais intenso. Então eu estou indo menos para o mais. Então é claro que tem que aumentar. Mas aumentar quanto? Ora, vai aumentar justamente o quanto que aquela pilha tem. O quanto que aquele gerador tem ali de DDP. Então se aqui é o A, aqui vai ter que ser A mais U. Porque eu estou indo menos para o mais intenso, em termos de potencial. E se eu estiver indo aqui agora do mais para o menos, vai ser subtraído a DDP da bateria. Simples assim.
Então, eu vou trazer mais exercícios sobre isso para vocês verem isso na prática, mas antes eu queria dar essa teoria para vocês. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha, obviamente, entendido, claro, né? Espero muito que você tenha entendido aí a relação entre o efeito Joule e a queda de potencial e como que isso vai implicar na sua vida na hora de você resolver um problema de circuito elétrico. Você tem que saber fazer essa leitura. Então, eu espero que você tenha curtido, já deixa seu like fortalecedor, se inscreve no canal para você ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer resolvendo questões sobre isso, queda de potencial, efeito Joule, bateria, corrente elétrica. Pô, cara, tem muita coisa boa vindo por aí, então não perca. Valeu, um forte abraço, bons estudos!